muito grande estarmos juntos, né? Em mais um tema, né? O tema de hoje é um tema bem gostoso de se estudar, bem profundo. Bem, eu não sei se vocês vão gostar, se vocês não vão gostar, qual a opinião de vocês. Vocês acreditam em vida após a morte? E aí, você que está do outro lado aí? Já viu um espírito? Não viu? É um assunto bem complicado, é um assunto assim, é difícil de se estudar, mas ao mesmo tempo, né, é um assunto gostoso, que é interessante para nós também aprendermos, né? E a Bíblia, o que é que a Bíblia fala sobre a vida após a morte? Hoje a gente traz um assunto muito interessante que é esse, a vida após a morte, ou seja, a primeira sessão espírita da Bíblia. Não sei se vocês sabiam que isso já aconteceu também na Bíblia. Né? Naquele período, da mesma forma como é hoje, que as pessoas acreditavam, outros viviam aquilo, outros não viviam, outros têm sua opinião formada, do mesmo jeito é hoje. Mas a Bíblia, né? Nós escolhemos um texto muito interessante, uma primeira sessão espírita da Bíblia, certo? Se encontra em 1 Samuel, no capítulo 28, do versículo 1 em diante, certo? Fala que Saul foi ter com uma adivinha, uma médium, para saber o que iria acontecer da vida dele, né? E interessante que foi realmente uma sessão espírita mesmo, meus queridos. Se a pessoa ler esse texto e dizer assim, que não houve uma sessão espírita ali, realmente ele está mentindo. Realmente ali foi uma sessão espírita mesmo, certo? A Bíblia diz em 1 Samuel, no capítulo 28, que Saul estava sendo ameaçado pelos amalequitas, certo? E também estava sendo ameaçado pelos filisteus. Os amalequitas, no capítulo anterior a esse, no capítulo 15, quando Deus deu a ordem a ele para matar os amalequitas, que ele descumpriu a ordem que Deus tinha mandado. Ou seja, então Saul já estava com a situação psicologicamente arrasada, né? Ele era uma pessoa que ele era muito, como é que nós poderíamos dizer? Ele era muito ele, entendeu como é? Ele foi um rei escolhido, como a gente já viu aqui, né? Em outros estudos, em outros encontros, que ele era um cara muito, muito eu, entendeu? Esse era o problema de Saul. E a Bíblia diz que Saul tentou, como é que se diz, de todas as formas, quando os filisteus eles se juntaram próximo a Israel, a Bíblia diz, e para guerrear contra o povo de Israel, então ele ficou tenebroso com essa situação. E ele já tinha tentado, a Bíblia diz, ele já tinha tentado de todo jeito se comunicar através do profeta da época, através do Urim, que era um sistema que eles tinham de comunicação naquele período entre o celestial com o terreno, né? Ou seja, Deus, quando queria avisar alguma coisa que iria acontecer, ou ele falava por intermédio dos profetas, ou ele falava por Urim, que era um instrumento, certo? Advertindo aquele rei que tivesse no cargo o que iria acontecer. Então a situação de Saul, Deus já tinha deixado de se comunicar com ele, através desses instrumentos normais que os profetas e que o povo de Israel tinha naquele período. Ele ficou muito aperreado, certo? O ponto interessante, diz o capítulo 28, que Saul ele já tinha, no capítulo 28, no versículo 3, ele já tinha decretado totalmente, como é que se diz assim, a expulsão de pessoas médium, que também do mesmo jeito de hoje naquela época viviam, e adivinhos, que naquela época também se encontravam ali, como é que se diz, próximo ao povo de Israel, junto ali com o povo de Israel. Então Deus já tinha mandado, evidentemente, através dos profetas, ou do profeta desse período, que os adivinhos e os médiuns fossem expulsos dali. Entendeu, meus queridos? Mas a Bíblia diz, de uma forma realmente extraordinária, que Saul ele ficou no mato sem cachorro, como diz no ditado popular. Nem ele conseguia falar, ter mais comunicação de Deus para com ele, certo? E nem ele, como é que se diz, através do Urim, conseguia falar, se comunicar com Deus, certo? Mas interessante, um ponto muito especial, antes de nós
lermos o texto que retrata a experiência mediúnica com Saul, é sabermos que ele estava justamente ele estava numa situação vulnerável. Ou seja, ele ia para uma batalha contra os filisteus, segundo o que a Bíblia relata, né, no capítulo 28, e ficou sem nenhuma comunicação. E ele ficou com muito medo, porque quando os filisteus se juntaram próximo ao povo de Israel, se chegaram próximo à nação de Israel, ele viu que a quantidade de filisteus era muito grande, através de seus espias, através como é que se diz, dos seus mensageiros. Então ele ficou muito perturbado. E agora, o que fazer? Ir para uma guerra para uma batalha sem comunicação com Deus não era interessante. A Bíblia diz no capítulo 28, e no versículo 8 de 1 Samuel, que Saul disfarçou-se. Por que ele disfarçou-se? Porque lembre-se que no 28:3 ele mesmo tinha lançado um decreto para expulsar os médiuns dali. Entendeu agora? Ele já tinha lançado esse decreto. Ou seja, se ele já tinha lançado esse decreto é porque os médiuns e aquele tipo de prática não era interessante ali para o povo israelita. Entende meu raciocínio? Então, ele se disfarçou-se devido a ele mesmo ter feito esse decreto, vestiu-se outras roupas e se foi, a Bíblia diz no versículo 8, e se foi com ele 2 homens de noite. Chegaram a mulher e lhe disse: peço-te que me adivinhes pela necromancia, né, que é a prática dos médios, né, e me faça subir aquele que eu te disser. Ou seja, ali se iniciava uma sessão espírita, ou seja, Saul tinha buscado a atenção de um médium para ter resposta para o que iria acontecer com ele nessa batalha que ele ia ter com os filisteus. Entende, queridos? Então, respondeu-lhe a mulher: bem sabes o que fez Saul. Ela não tinha reconhecido ele, porque ele tinha se disfarçado. Entende meu raciocínio? A mulher responde para ele: bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médiuns e adivinhos, porque, pois, me armas cilada a minha vida, para me matares. Ela fez uma interrogação. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: tão certo como vives o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá. Sobrevirá por isso. Ponto final. Então lhe disse a mulher: que te farei subir? Ou seja, queridos, aqui começa a experiência mediúnica. Depois que Saul deu a garantia à mulher que não faria mal, mesmo ele tendo expulsado os médiuns da face ali da terra, como segundo o relato que diz aqui, né? Certo? Ele deu garantia à mulher que podia participar daquela sessão mediúnica, certo? E a mulher pergunta a ele o que fez subir, o que é que ele queria que ela fizesse subir. Subir da onde? Vem a pergunta. Da terra. Se nós continuarmos com a leitura da Bíblia no capítulo 28, a gente vai descobrir 3 pontos aqui interessantíssimos. No versículo 11 ela pergunta: que te farei subir? No versículo 11 ainda, Saul responde que queria que Samuel fizesse subir Samuel. Por quê? Porque a Bíblia diz em 1 Samuel, no capítulo 28, versículo 3, que Samuel já estava morto. Samuel não podia mais se comunicar com Saul a respeito do que iria acontecer. Então, nessa experiência mediúnica, segue-se a experiência, certo? Que a mulher reconheceu Saul e gritou, certo? Ela disse: por que me enganas? Pois tu mesmo és Saul. No versículo 12, respondeu-lhe o rei: não temas, que vês? Aqui é o ponto interessante, ou seja, no versículo 13 do capítulo 28, não temas, e ele faz uma interrogação perguntando à mulher o que ela estava vendo ali. Um ponto interessante, irmãos,
a ser mencionada aqui nessa experiência é como eu falei a princípio, ou seja, Samuel tinha morrido, não podia se comunicar com Saul. E agora ele se disfarça, vai ter com aquela médium, e a médium faz todo aquele processo, tal, ela reconhece Saul e dá a garantia, e ela pergunta o que é que ele queria, o que é que Saul queria que ela fizesse subir, como se ela tivesse poder para trazer a vida os mortos, ou trazer da vida, ou trazer para a vida quem tinha morrido. E ele disse o relato diz que ele disse que queria que ela trouxesse Samuel. Agora o interessante é que no versículo 13, ela diz, quando ele pergunta a ela nessa experiência mediúnica, o que é que ela estava vendo, ela diz que via como se fosse um Deus. E segue-se o versículo 14 a 15 dizendo que Saul, pensando que ali era Samuel, ele vai se ajoelha, adora. Certo? E queridos, a Bíblia diz que de uma forma interessante, é muito longo esse assunto, é muito extenso e o tempo é muito curto, mas a Bíblia diz aqui no capítulo 28 que a experiência de Saul foi desagradável, porque quando a mulher, a médium, ela não tinha certeza quem era Samuel, ela cita o nome de Samuel, mas ela diz que a princípio o que viu foi um Deus que subia da terra com vestes, com a capa, aliás. E pensava, a Bíblia diz no capítulo 28, do versículo 13 em diante, que Saul, pensando que era Samuel, nessa sessão espírita, vai se ajoelha, presta, como é que se diz, adoração. Entendeu? E ali, como é que se diz, numa sequência, no versículo 15 em diante, aquela pessoa que pensava Saul que era Samuel, diz a Saul que ele ia perder a guerra e que naquele dia, na batalha mesmo, iria morrer ele e os filhos dele, como realmente aconteceu. Entendeu? Como realmente aconteceu. Agora vem 2 pontos importantíssimos. Certo? Não sei se vocês notaram. O primeiro ponto é no capítulo 28, no versículo 3, diz que Samuel estava morto. O segundo ponto é que a vidente, a médium, ela não tinha certeza se era Samuel. Ela disse que era um Deus de capa. Pensava Saul que era Samuel e se ajoelhou. Certo? Terceiro ponto é que os adivinhos e os cartomantes daquela época, os adivinhos, os médiuns, tinham sido exterminados dali, tinham sido expulsos. Por que eles foram expulsos? Vocês sabem? Porque a prática que eles praticavam não era interessante para Deus. Certo? Porque a prática que eles praticavam não é interessante para Deus. Então, isso aí foi o segundo ponto, ou seja, existe também um quarto ponto também a ser mencionado, é que Saul, como eu falei no início aqui do nosso encontro, ele já estava psicologicamente arrasado. Entendeu? A Bíblia diz, lá em Lucas, no capítulo 22, nós encontramos ali, nos deparamos justamente aquela situação de Pedro, quando o diabo tentou se andar com Pedro. E Deus disse que tinha rogado, no capítulo 22 de Lucas, para que tinha pedido a Deus, para que Deus desse força, o Pai Celestial, a Pedro, para que ele não se entregasse ao diabo, às tentações do diabo. Ou seja, Saul, numa atitude de vir atrás de um pessoal, que ele mesmo já tinha mandado expulsar aquele pessoal, queridos, essa pessoa já estava psicologicamente perdida, ela já estava entregue nas mãos do inimigo, de Satanás. Entendeu? Meu raciocínio. Ou seja, aconteceu aquela sessão espírita ali. Não resta dúvida. Entendeu? Aconteceu. Né? Agora, o interessante é que a própria vidente, se nós observarmos no capítulo 28 e no versículo 13, ela diz que, quem tu vês? Ela disse, eu vejo um Deus subindo da terra de capa, ou seja, ela nem sabia, ou seja, o diabo estava cirandando, certo? Cirandando com Saul. O diabo já sabia que ele já estava perdido.
E o que fosse mostrado ali era interessante. Está entendendo agora meu raciocínio? Ali teve realmente uma reencarnação, agora não foi do espírito de Samuel. Vocês podem ter certeza que realmente não era, porque ele tinha morrido no capítulo 28, no versículo 3. Ele já era morto, o profeta. Não tinha como ele vir como é que se diz, do túmulo para falar com Saul. Não, era impossível. Mas o demônio, o inimigo de Deus, Satanás sabia que isso era possível para Satanás. Dentro daquela situação, entende meu raciocínio? Ou seja, um homem psicologicamente arrasado, já tinha perdido toda a crença no Deus Altíssimo. Um homem que estava se preparando para a guerra. Se coloque no lugar de Saul. Se coloque no lugar de Saul. Se você não tivesse um preparo espiritual muito grande, você afracaria, cara. Ele se sentiu fraco, sozinho. Mas dentro daquilo que ele plantou, entende agora? A experiência mediúnica existiu ali dentro da Bíblia. Mas só que o fato não era o espírito de Samuel, entende agora? Ali o que estava encarnado na médium não era o espírito de Samuel. A Bíblia deixa claro isso aqui no capítulo 28. Mas o que é que a Bíblia relata? Aí vem a pergunta aí, mas você poderia dizer aí do outro lado. Veja o que é que a Bíblia relata sobre o estado dos mortos. Em Samuel 28:3, em 1 Samuel 28:3, o profeta Samuel estava morto. Ali a médium vai sim, recebe o espírito. E segundo ela, nem ela mesmo sabia o que era, viu? A Bíblia diz. Ela não sabia se era... Ela cita o nome de Samuel, por quê? Porque dentro daquela situação, e se você observar no início do diálogo entre Saul e a médium, ela pergunta: o que é que você quer que eu veja, que eu faça subir? O que é que você quer que eu faça subir? Aí Saul diz: eu quero que você faça subir o espírito de Samuel. Para que ele me diga o que é que eu vou fazer, que eu estou aqui perdidão. E se você ler o capítulo todo, você vai ver que isso que eu estou te falando, meu querido, é uma grande verdade. Mas o que é que a Bíblia relata sobre o estado dos mortos? Você já pensou aí para ver o que é que a Bíblia relata a respeito disso? A Bíblia diz em Eclesiastes sobre o estado dos mortos, certo? No capítulo 9, no versículo 5 e 6, que os mortos, eles não sabem coisa nenhuma. A sua memória ficou entregue ao esquecimento. Eles não têm participação nenhuma. Mas em nosso mundo. Aí como é que agora Samuel está participando das coisas de Saul? Através daquela médium. Entende agora a lógica? A Bíblia diz, a própria Bíblia diz que os mortos não sabem coisa nenhuma. O salmista, o próprio Davi, em Salmo 146, versos 6, ele diz que a nossa vida, ao tirar o espírito dela, que é o sopro de vida, a nossa memória ela é totalmente eliminada naquele instante. Há para todo o sistema de participação aqui na Terra, certo? O salmista diz no Salmo 146, do verso 4 ao 6. Ele diz isso também, certo? Ele mesmo, em Eclesiastes, no capítulo 3, se você observar lá do capítulo 3, no versículo 6, ele também diz que o mesmo espírito que tem no animal é o mesmo que está em mim. O mesmo fôlego de vida. Por que que ele relata isso? Porque a Bíblia diz lá em Gênesis, na formação do ser humano, a Bíblia diz que os únicos componentes que é formado o ser humano é o barro e o fôlego de vida, ou espírito, ou no grego, ou no hebraico, ou no aramaico, onde você quiser. Mas são dois componentes, não existe um terceiro componente. Entende meu raciocínio? Olha, eu sou bem sincero dizer a vocês, meus queridos. Falar de espiritualidade, falar de vida após a morte,
A Bíblia é clara quando ela diz que o Espírito ele não tem vida em si mesmo. E quando eu digo isso, que lá no início, lá em Gênesis 2:7, que o homem é formado do pó da terra e Deus soprou em suas narinas e ele tornou-se alma vivente, a única diferença e a única vantagem que nós temos sobre os animais, o nosso espírito e o fôlego de vida, é a mesma, é só porque em nós Deus soprou e aos animais ele deu. Em sua profecia, em Ezequiel, no capítulo 27, o Vale de Ossos, é claro também quando o profeta ele diz lá, no capítulo 27, que é a profecia que era a situação de Israel, e ali o profeta ele viu, como é que se diz, ele teve uma visão de um vale com ossos ressequidos, sem tendões, sem carne, sem nada, e aqueles ossos eram mortos, sem vida. Para poder eles terem vida, foi necessário que o Espírito viesse, o fôlego de vida, e que ali fosse soprado naqueles seres para que eles tivessem vida. Então é como a Bíblia diz, no início de Gênesis 2:7, na formação do homem, duas substâncias, barro mais sopro de vida. E o homem tornou-se alma vivente. Ele não passou a ter uma alma vivente. Por isso que a Bíblia diz em Eclesiastes, no capítulo 9, e no versículo 5 e 6, que os espíritos, os mortos, não têm participação mais em nada aqui. A mente ficou entregue ao esquecimento, porque é um sono, é um período em que a gente espera a ressurreição do morto. Porque também, senão a ressurreição dos mortos não teria sentido. Agora você pode pegar alguns versículos isolados e tirar suas próprias deduções e formar sua própria religião. Isso aí não resta dúvida, né? Você vê que esse assunto é bem extenso, né? Eu já tive a oportunidade de ler alguns livros de outros pensadores nesse assunto e eles têm as suas divergências. Mas é porque nós, seres humanos, nós somos assim. Eu falei a vocês que falar de espiritualidade e de vida após a morte é a mesma coisa de nós falarmos sobre a formação do nosso corpo. Por exemplo, nós temos 46 cromossomos. O cromossomos é tipo como se fosse um fio. E nesse fio, ele é responsável em nosso corpo, para definir as células, né, de cada função. Ou seja, a célula que vai para o coração, a célula que vai para o cérebro, a célula que vai para o intestino, e assim por diante. Ou seja, os cromossomos é tipo como se fossem uns fios, uma ramificação genealógica nossa. Amados, e nós temos 46 cromossomos no nosso corpo. 44 para fazer essas funções e 2 sexuais. Não existe um terceiro sexual. Entende meu raciocínio? Do mesmo jeito como é na formação humana. É ciência. Barro, mais fôlego de vida. Deus ele é organizado em nós, em sua formação, em sua criação. Entendeu agora? Deus ele é organizado, ele não deixa ponto. Ele não deixa ponto, nem filepa de nada. Ele vai lá e tira e deixa perfeito. Deus ele é perfeito, ou seja, ele não ia relatar fatos numa parte da Bíblia e já em outra ele ia se contradizer. Não existe isso. Então a Bíblia é clara nesse sentido. Está aí o nosso ponto de vista também. E nós gostaríamos que vocês também, daí do outro lado também, é um assunto bem, bem contagiante, né? Cada um tem sua opinião, cria também sua opinião, mas a opinião da Bíblia, a Bíblia é um livro inspirado por Deus. Então, Deus é claro nesse sentido, né? Os mortos não sabem coisa nenhuma. Então, realmente aconteceu aquela sessão espírita lá de 1 Samuel 28. Não resta dúvida. Mas que era Samuel, não era. Não era. Você sabe o que está escrito em 2 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 14? Lá, meus queridos, diz assim, que não é de se admirar que Satanás, o diabo, o poder dele é tão grande aqui na terra que ele se transforma em anjo de luz. Agora eu lhe faço uma pergunta. Para um bom entendedor ali naquela sessão já está bem claro. Se a Bíblia está dizendo lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 14, que Satanás, ele pode se transformar num anjo de luz, imagine Samuel. Imagine em Samuel. Entende meu raciocínio?
Porque se você for analisar, tipo os cromossomos, como eu dei o exemplo, cientificamente, se você for analisar, só existe barro mais fôlego de vida. O homem torna-se a alma vivente. Ezequiel 20:20 diz que a alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. Mas você poderia dizer assim, mas a alma não é se de admirar que pode se matar o corpo, mas a alma não se mata. Tem outro texto que fala isso aí. Se você estiver preparado em Cristo, mesmo que você morra, você vai viver. Porque a Bíblia diz lá em 1 Coríntios que você vai ressuscitar na ressurreição, se você estiver morto. Ou seja, realmente é verdade. Se eu morro em Cristo, a alma pode matar a mim, mas na ressurreição eu vou estar com vida lá, entendeu? Então, um forte abraço, certo? Espero que vocês tenham entendido um pouco a respeito desse tema polêmico, aliás, sobre a questão da mediunidade. Existe a mediunidade, entenda o que eu disse. Mas vamos ver o que é que ali o que é que houve ali para poder a gente sair aí dizendo, você viu aí, você teve o privilégio de ver o ponto bíblico, o que é que Deus nos ensina na Bíblia. Um forte abraço, certo? Fica com Deus aí e até a próxima, ok?